estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e hoje recebendo a professora Ana Lúcia. Seja bem-vinda, professora. Oi, eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Certo, professora, eu quero que a senhora explique um pouco o que é a reforma tributária que foi aí aprovada na semana passada. Olha, o sistema tributário no Brasil é considerado até um sistema de manicômio, porque nós temos vários tributos, né? E você imagina, você pensa no ISS, né, que é o municipal. Você tem 5 mil e tantos municípios no Brasil. Praticamente cada município tem um ISS. Tem uns que é 1%, tem uns que é 40%. Então, imagina a loucura que é, né? E, então, a reforma tributária era necessária. Essa necessidade vem sentida e tentado fazer alguma modificação, alguma reforma, desde 1960. Nenhum governo conseguiu fazê-la. Né? O projeto que foi para a Câmara não é um projeto do governo. Foi apresentado pelo deputado federal Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, mas foi feito por um instituto especialista em reforma tributária. Então, ele comparou, né, os sistemas tributários de vários países para chegar a essa conclusão que é o nosso manicômio aqui. Né? Então, a essência dele é buscar simplificar o mais possível, como é em todo o país, os tributos no Brasil. Né? E isso permite, qual o mecanismo que eles utilizaram, essencialmente? Eles pegaram os 3 tributos federais, né, que são o PIS, o COFINS e o IPI, e transformaram num só, né, que vai ser contribuição sobre serviços. Então, isso permite você ter uma simplificação enorme. E eles pegaram os dois, o municipal, que é o ISS, e o estadual, o ICMS, juntaram também, né, vai ser um só tributo, né, também imposto sobre bens e serviços. Então, praticamente, nós vamos ter tributo sobre bens e serviços. É bom ficar claro que essa reforma é uma reforma sobre consumo. Não foi trabalhado, dessa vez, os impostos sobre renda e patrimônio. Depois, no segundo semestre, vamos mexer no imposto de renda e vamos mexer no patrimônio, né? Que nós vamos ver também que no Brasil é imoralidade, né? Que é um poço da injustiça social. Né? Então, agora só produto e serviço, né? O que as pessoas compram. As pessoas compram. O consumo. Essa também tem embutido injustiças enormes. Você imagina que um catador, um reciclador de produtos, né? Ou um pedinte entra no mercado e compra 1 quilo de arroz. O imposto sobre o arroz no Brasil é 17,34%. Entra um arco milionário e vai pagar os mesmos 17,34%. Né? Então, você vê que é uma injustiça brutal. Né? Então, ao fazer isso, unificar, né, os impostos, ele vai permitir várias vantagens, né? Só na simplificação você já tem várias vantagens. Vai acabar a guerra fiscal. Por quê? Porque os estados, por exemplo, o governador Caiado, Ronaldo Caiado, era contra totalmente a reforma, sabe? Inclusive, ele foi desmentido até pelo Henrique Meirelles, que foi, né, ministro e foi secretário aqui, né? Desmentido pela ex-secretária dele de economia, porque o que ele disse não é verdade, né? Bom, primeiro, eu acho que é para aparecer, né? Porque já é candidato a presidente da República. E a segunda razão é que Goiás gosta muito de fazer isenções para trazer empresas né, para Goiás. Né? Então, é uma guerra fiscal. Por exemplo, às vezes você tem uma pequena cidade que ela tem uma indústria automobilística, né? Como, por exemplo, no Paraná, em São José dos Pinhais, que é uma pequena cidade e tem indústria automobilística. Por quê? Porque é isenta. Né? Eu me lembro que quando a Ford veio para o Brasil, ela queria se instalar no Rio Grande do Sul. E eles queriam isenção, queria receber o lugar para construir, isenção de imposto e tal, né? O Olívio Dutra, que era governador do estado, falou, de jeito nenhum, né? Aí eles foram para a Bahia, porque o ACM deu tudo que eles pediram. Né? Então, existe essa guerra. Essa guerra vai acabar.
Isso é finir a guerra, né? Porque vão se estabelecer as alíquotas e vai ser uma alíquota unificada para todo o país. Aumenta a transparência, é outra coisa, né? Porque você vai saber exatamente, né, o que você está pagando. Você vai ter também, ao ter essa segurança jurídica, haverá mais interesse de empresas internacionais em se instalar no Brasil. Não é? Então, as vantagens são inúmeras, né? Só de fazer a reforma. Ademais, a reforma aprovou algumas coisas importantes, né? Isso. Taxa zero para os alimentos que vão ser incluídos na cesta básica. Isso é interessante, né? Porque vai atingir diretamente a classe trabalhadora, né? Porque a classe trabalhadora gasta a maioria do seu salário, né, em consumo, com aluguel, né, com água, com luz e com alimentação. Prefeituras que as pessoas foram tão espertas que elas incluíram na cesta básica, né? O imposto da cesta básica é menor, às vezes, do que determinados produtos. Eles conseguiram incluir na cesta básica salmão, caviar. Nossa. Como se o povo comesse isso, né? Como se o povo comesse isso. Então, eles aprovaram que vai ser tarifa zero, né? Mas o que vai compor, né, a cesta básica ficou para uma lei complementar. É lógico que não tinha sentido botar isso na Constituição, né? Então, agora vamos fazer uma lei complementar dizendo, olha, os produtos da cesta básica são esses, né? E aí é lógico que não vai entrar nem caviar e nem salmão, né? Nem o salmão. Que a gente espera é que entre arroz, feijão, carne, leite, né? São a os cesta básica que as pessoas consomem normalmente. Consome mesmo, que a classe trabalhadora consome. Né? Isso vai baratear, né, os preços da cesta básica e favorece o conjunto da classe trabalhadora. Exatamente. Tem uma outra questão também, é que a partir de agora vai começar a ser cobrado o imposto para IPVA para quem tem jatinhos, jet ski, sim. Você imagina, iate, né, que a pessoa que tem uma motoca aí, né, que está como instrumento de como trabalho, Uber, né, trabalha como entregador de delivery. O que acontece? Ele paga IPVA, né? Quem tem jato, né, quem tem lancha, quem tem iate, né, quem tem helicóptero não paga um tostão, né? Aí você vê, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo do Neymar, né? Que tem uma lancha chiquésima e tem um avião chiquésimo, né? Ele não paga um tostão de imposto. E o motoboy ali está pagando imposto, né? Então, vai ser taxado, todos esses produtos vão ser taxados, né? Até que enfim. Até que enfim. Né? É uma luta, graças à nossa luta, né? Outra coisa importante também é que determinados produtos vão ter alíquotas menores. Mesmo que ainda não definiram as alíquotas, vão ser menores, né? Produtos da área da saúde, produtos da higiene menstrual, produtos relacionados à arte, audiovisual, etc. Produtos relacionados ao meio ambiente, esses vão ter alíquotas menores, né? Aí vão estabelecer as alíquotas, que ainda não estabeleceram, né? Como que isso contribui para uma maior justiça social? Eu converso muito com a minha classe, né? Empregados domésticos, né? Porteiros. Eles sabem dessa injustiça, né? Então, quando você diz, né? Às vezes, por exemplo, o porteiro tem uma moto, né? Ele chega com a moto, eu até brinco. Pois é, tá vendo? É pobre, tem moto, fica pagando IPVA. Já o rico que tem a lancha não paga nem um tostão, né? Eles entendem isso, né? Que é uma tremenda injustiça social. Mesmo que não aumente astronomicamente a arrecadação, né? Mas implica, né? Você caminhar para uma maior justiça social, né? De acordo com a propriedade que você tem condições de ter, né? Porque a gente vive numa realidade em que se tem muita fake news na internet. Então, a gente fica passando ali, às vezes, no Instagram, num vídeo, e as pessoas falam, a reforma tributária vai prejudicar o mais pobre, a reforma tributária... E não, né? Não. É o contrário, porque essas lutas... Todas as propostas que foram aprovadas, elas facilitam e vão melhorar para o conjunto da classe trabalhadora. Sim. Isso é lógico que o agronegócio conseguiu inserir algumas coisas, né? Lógico. Imagina que você tem na Câmara 130 deputados que defendem a classe trabalhadora, num total de 513, né? Então, foi uma guerra, né? É uma disputa de classe ali dentro, né? O povo fala assim, disputa de interesses de classe, né? A classe trabalhadora contra, né?
o agro, os grandes banqueiros. Os banqueiros, industriais e tal. Então, não é fácil, né? Porque nós, da classe trabalhadora, ainda não conseguimos contribuir para que a nossa classe pense em quem ela vai votar para deputado, tal, quem é a pessoa, né? Se ela realmente vai defender a classe trabalhadora, né? Aí vota por N razões, né? E acaba votando naqueles que têm mais dinheiro para fazer propaganda, né? Para fazer campanha, né? Etc. Para ir de bairro em bairro, né? Ter gente, fazer ali. Coisas, né? Distribuir cesta básica. E aí, como a classe é muito agradecida, né? Ela ganha qualquer coisa e acha que tem que agradecer votando. E aí ela vai se lascar, né? A vida inteira por aquela coisa que ela recebeu de imediato, né? E também contribui que o conjunto da classe se lasque, né? Com a criação também da cesta básica nacional com imposto zero, é uma medida também que contribui para essa justiça social também, né? Como a gente estava conversando, as pessoas vão pagar menos para se alimentar. Porque, infelizmente, a gente ainda tem essa questão, né? O pobre vai pagar a mesma quantidade de imposto no arroz como um rico, né? Como eu falei, as várias medidas, né? Por exemplo, você ter a alíquota mais barata para os produtos da higiene menstrual, né? Isso vai contribuir com o conjunto das mulheres que têm que enfrentar, né? Às vezes, por exemplo, chega um ponto que meninas não vão à escola porque não tem, né, a possibilidade de ter a higiene menstrual, né? Isso vai complicar lá na frente. Porque a pessoa que deixa de ir para a escola e aí não consegue uma qualificação, ela acaba ficando naqueles subempregos e não consegue aceder socialmente, por exemplo. É bem isso, né? Aí você tem os produtos de saúde, né, relacionados à saúde, também vão ter alíquotas menores, os produtos culturais, né, para a classe trabalhadora poder ter acesso, né, à cultura e os produtores, né, poderem apresentar suas obras, né. Outra medida muito importante é em relação ao serviço de transporte coletivo de passageiro, rodoviário, ferroviário, hidroviário, seja de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal, interestadual. Então, vai diminuir a tarifa, né, de ônibus, né, em todo o transporte, não é só de ônibus, a tarifa de todos os transportes, né. Os dispositivos médicos também, né, o que vai significar melhorar também o acesso à necessidade, né, de, sei lá, medicamentos, etc., na área da saúde. A pessoas com deficiência também, né, acessibilidade para pessoas com deficiência, vão ter que olhar dispositivos, o imposto, medicamentos, né? Em geral, como eu falei, né, o agronegócio conseguiu manter, né, que eles quase não pagam impostos, conseguiram manter, só que agora vão ter que discutir a questão de taxar mais o setor do agrotóxico, né? Então, isso vai ter que ser uma medida complementar. Então, foi uma vitória, né? Primeiro, por fato de ter feito a reforma, né? Segundo, para o conjunto da população, principalmente da classe média e mais pobre, vários setores vão diminuir, vão ter um imposto definido, né? Nacionalmente. Aí o imposto vai ser pago não na origem, mas onde se dá o consumo. Né? Então, agora, eles vão manter o Simples Nacional, mantém, inclusive, certos recursos que vão ser arrecadados em certas áreas, vão manter a Zona Franca de Manaus, né, no Mexeiro, vai reduzir custos, isso também é muito importante, né? Vai atrair mais investimentos para o país, mais, como eu já falei, mais segurança jurídica, né? E com isso tudo, vai possibilitar o Brasil ser mais competitivo, tanto no mercado interno como no mercado externo, e criar melhores condições para o desenvolvimento da economia. Né? E com isso gera mais emprego também, renda. Né? É uma reforma muito complexa, vão gastar pelo menos 5 anos. Então, ela só vai estar definida claramente em 2033. Sim. Então vai levar um tempo aí pra gente ver isso, sentir isso nos nossos bolsos. Porque tem medidas que logo que se estabelece a alíquota, elas podem ser cobradas, né? Então, por exemplo, logo que se estabelecer a alíquota de aviões, de jatinhos, né? Já pode cobrar, né? Agora, você unificar, né?
Como eu falei, com essa variedade que tem, né? Que vai de 1% a 40%, demora, né? E você não pode desorganizar as finanças do Estado, nem no município, nem em geral, né? Então, é passo a passo. Agora, ela vai para o Senado, né? Eu tenho a impressão que no Senado vão acabar esclarecendo algumas coisas que não tem possibilidade de ficarem claras, né? Também eles querem, não vão fazer grandes mudanças para não ter que voltar para a Câmara, né? No segundo semestre, aí começa outra pauleira. Nessa a classe trabalhadora vai ter que estar mais atenta, intervir mais, né, sabendo que vai ser sobre renda e patrimônio. Né? Por exemplo, o imposto de renda no Brasil. Né? Se você ganha um pouco mais de R$5.000, você paga 27,5% de imposto de renda. Né? Mas uma pessoa que ganha 40 mil, 50 mil, 100 mil, ela pode pagar menos do que a que ganha 5 mil. Porque ela pode colocar esse que ela ganha mais como juros e dividendos. Então, por exemplo, ela tem uma empresa, né? E ela, então, tem a parte, os funcionários vão receber, né? Os funcionários vão pagar o imposto, mas ela vai colocar... A empresa e o dono da empresa vai colocar aquilo que ele recebe como juros e dividendos. Aí ele não paga imposto. Só tem 2 países no mundo que juros e dividendos não pagam impostos, que é o Brasil e a Estônia. Essa lei que isentou, né, juros, lucros e dividendos de imposto foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso com a desculpa que era uma forma de se... criar empregos no Brasil, porque aí a pessoa ia investir mais, né? Não aconteceu nada disso, muito pelo contrário, né? E aí você tem que, por exemplo, a Petrobras, né? Eu sempre dou o exemplo da Petrobras. A Petrobras, em 2019, ela deu, acho que foi 19, sim, ela deu 83 bilhões de lucro. 40% das ações da Petrobras são do Estado. E os outros 60% está pulverizado, né, em acionistas, principalmente os bancos, né? Então, eles receberam, então vamos supor, um banco recebeu lá 5 bi, né? Ele não pagou um tostão de imposto de renda. Nada. Absurdo, né? Mas, por exemplo, se eu, né, presto um trabalho para uma empresa, né, e ganho R$2.000, R$3.000, se somar com o meu, eu vou ter que pagar imposto de renda. E ele, né? Então, você imagina, é o paraíso, né? Isso vai ter que ser definido, né? Depois você tem o ITR no Brasil, Imposto Rural, praticamente zero. Exportação, praticamente zero, né? Então, você vai ter que, essa parte da renda e do patrimônio, né? Aprovaram também, já nessa reforma, sobre herança, né? Porque muitas vezes se paga pouquíssimo por herança, né? A pessoa deixa milhões aí, né? E paga quase nada, né? Ou faz uma doação, paga quase nada. Então, agora vai ser tributado com maior justiça, né? Sim. Então, agora vem a segunda parte, né? A segunda parte dessa que é definir as alíquotas, né? E a segunda parte da reforma, que é sobre renda e patrimônio. E assim, professora, para a gente finalizar aqui, como que os trabalhadores podem ficar atentos a essa mudança ou mesmo dar opinião? Primeiro que as organizações dos trabalhadores, seja movimentos sociais, seja sindicatos, façam essa discussão, né? Por exemplo, eu já faço essa discussão, na época da pandemia, eu fiz essa discussão sobre a questão da reforma, principalmente a de renda, né, e do patrimônio, para vários sindicatos, aproveitando, né, a pandemia, né, fiz para vários deputados. Então, tem que cobrar dos deputados que eles façam atividades, né, para discutir, dos sindicatos, dos movimentos sociais, para explicar, né, por que é importante essa segunda etapa, né? E principalmente ver o que já está no Congresso, porque já existe também, né, as propostas do projeto que vão ser discutidas pela Câmara. É uma forma da gente, né, também começar a intervir, né? Certo, então fica aí o convite, né, para todos os trabalhadores participarem e procurarem se informar sobre essa questão que impacta diretamente o nosso bolso, né? Claro.